Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui comigo nessa manhã de sexta-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E aqui de segunda a sexta-feira você vai encontrar um devocional para fortalecer você nessa caminhada de fé, fortalecer o seu relacionamento com Deus. Bom, meus irmãos, e o tema do nosso devocional nessa manhã é: a oração nos eleva. Nós vamos meditar na palavra, está no Salmo 25, no versículo 1. E a palavra diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Que coisa mais maravilhosa é orar ao Senhor, não é verdade, meus irmãos? Que coisa mais maravilhosa é poder saber que nós temos um Deus que, como diz a palavra, inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Para o seu tempo para nos ouvir, para nos escutar, né? Orando, tendo um relacionamento com Ele, conversando com o nosso Pai. Que coisa boa é isso, né? A oração, ela é justamente isso, ela é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para que os seus filhos pudessem falar com Ele, de forma, muitas vezes, audível. Então o Senhor fala tão alto no nosso coração que é como se nós conseguíssemos realmente ouvi-lo aqui nos nossos ouvidos. É um momento em que nós nos dedicamos a conversar com Deus e que Ele fielmente nos ouve. É isso, o Senhor fielmente nos ouve. Não há oração que Deus não escuta, pois Ele escuta tudo aquilo que você fala, não só o que sai da sua boca, mas o que você fala no seu coração. O Senhor está o tempo todo escutando tudo o que a gente fala. Certamente tem orações que não são atendidas, talvez não de imediato e talvez literalmente não são atendidas em momento algum, definitivamente não são atendidas. As que não são atendidas de imediato é porque provavelmente ainda não é o tempo de que você receba o que você está pedindo, porque o Senhor precisa que sejamos maduros na fé para receber o que Ele tem para nos dar. Então, se você ainda não foi atendido, certamente o Senhor ainda está trabalhando em você. E isso é maravilhoso, saber que o Senhor nos capacita, nos prepara para receber aquela bênção maravilhosa que Ele vai nos dar. Aquilo que nós pedimos tanto em oração. Mas também há aquelas orações que definitivamente não são atendidas. E aí você me diz, por que não são atendidas? Simples. Por alguns motivos muito simples. Muitas vezes pediu de forma incrédula, pediu, mas não acreditou que receberia. Muitas vezes, por conta do pecado, pedidos desalinhados com o propósito de Deus, pedidos desalinhados com a vontade de Deus e, o maior de todos, muitas vezes, nós não somos atendidos em oração porque somos egoístas no que estamos pedindo. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele vai lhe dar algo, vai fazer algo através da sua vida que abranja muita gente. Ele vai te usar para abençoar a sua vida, a sua família e de tantas outras pessoas. Então, tudo aquilo que nós pedirmos a Deus de forma egoísta, tudo aquilo que nós pedimos a Deus que seja somente para nós, certamente, meus irmãos, nós não seremos atendidos. Porque Deus não é assim, Deus é bondoso, misericordioso, amoroso, compassivo. Deus é soberano em sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Deus quer usar cada um de nós para abençoar a vida de todos nós. Outras pessoas abençoarão sua vida e você abençoará a vida de outras pessoas. Porém, certamente, os ouvidos do Senhor, ele nunca está tapado. Os ouvidos do Senhor sempre estarão atentos ao que você pedir. Em Isaías 59, no versículo 1, a palavra diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir. Ou seja, o Senhor está ouvindo o tempo todo. Se Ele vai atender, é outra coisa, porque o Senhor sonda o nosso coração. Muitos acreditam que orar
a orar, quando a gente ora para Deus, a gente começa a clamar aqui da terra, enquanto lá nos mais altos céus o Senhor está nos ouvindo. Como se houvesse, literalmente, como se houvesse uma distância gigante entre nós e Deus. Como se a gente começasse a orar, clamar, e aquilo fosse subindo gradativamente, até chegar lá nos altos céus. Né? Que há uma distância imensa entre nós e Deus. Quando muitos outros também pensam que orar, e quando a gente se ajoelha para orar, fecha a porta do quarto, vai orar, um momento de oração, e o Senhor desce aqui na terra, senta do lado da cama e vai escutar você orar. Não é assim também, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que por meio do Espírito Santo, Ele é o nosso mediador. Por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, comunica com o Espírito de Deus, levando a Ele as nossas orações. Inclusive, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Veja o que está escrito em Romanos 8:26. A palavra do Senhor diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a palavra diz que nós não sabemos pedir como convém, e com isso o Espírito Santo intercede por nós. Quantas vezes nós nos colocamos na presença do Senhor e muitas vezes a gente não sabe nem o que falar. A gente simplesmente se coloca ali em oração com o coração, o nosso coração falando, o nosso coração gritando e não sai uma palavra. Ou você só coloca na presença do Senhor e começa a chorar, porque você está num momento angustiado, passando por uma situação muito difícil. O Espírito Santo neste momento intercede por você diante de Deus. Ele intercede por você. Ou muitas vezes nós nos colocamos na presença do Senhor e começamos a falar até demais, pedindo coisas que nem convém pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós e diz: Senhor, então o que ela está querendo dizer é isso e isso. É mais ou menos isso, ele intercede por nós, porque nós não sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, nós não sabemos orar como convém. Mas vocês sabem que no momento que você se coloca em oração, acontece algo extraordinário. No momento em que você se coloca em oração, se reserva, se consagra naquele momento para orar, para falar com o Senhor, algo extraordinário acontece. Embora nós estejamos fisicamente aqui na Terra, nós somos elevados espiritualmente às regiões celestiais, onde nós nos assentamos e conversamos com Deus. E Ele conversa conosco como filhos. Ele fala conosco, nós falamos com Ele através do nosso coração, porque nós somos filhos de Deus. Porque a palavra diz que o Espírito do Filho de Deus habita em nós. E o nosso coração clama: Abba, Pai, Papai, Paizinho. Então fale com Deus como seu Pai que Ele é. Ele é o seu Pai e Ele está disposto a ouvir tudo aquilo que você quer dizer para Ele. Então isso é maravilhoso, isso é tão extraordinário de saber. É uma ação sobrenatural, na qual a nossa natureza física e espiritual é pela fé conduzida a uma dimensão onde Deus habita. E muitas vezes, se você for falar isso para alguém, a pessoa às vezes não vai compreender, porque a palavra de Deus diz que o homem natural discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Então é maravilhoso o que vivemos quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos dispomos a falar com o Senhor. Para compreender este mistério, somente tendo a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 2:16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então não é uma pergunta nessa segunda parte, é uma afirmação. O apóstolo diz: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente.
Então, com a mente do Senhor, nós conseguimos compreender este sobrenatural que acontece enquanto nós estamos orando. E, meus irmãos, o tempo dedicado à oração é um tempo precioso. Porque enquanto nós falamos com Deus, Deus trabalha em nós e trabalha por nós. Nós não precisamos nos preocupar com coisas materiais de forma excessiva. Porque a palavra diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando a palavra diz as demais coisas, inclui também as coisas materiais, porque o Senhor sabe do que precisamos. Sabe que precisamos de roupa, sabe que precisamos de comida, de sapato, sabe que precisamos de moradia. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Mas, além disso, além de tudo isso que Ele nos dá enquanto nós buscamos, nos acrescenta enquanto nós buscamos o reino dele e a sua justiça, nós recebemos muito mais do que pedimos e do que pensamos. Muito mais do que pedimos e do que imaginamos. Na verdade, meus irmãos, nós somos tão limitados que muitas vezes nós não sabemos realmente o que nós precisamos. Não sabemos. Em nossa limitação, nós achamos que precisamos de uma coisa, mas agimos muito por emoção. E o Senhor sabe de todas as coisas. Olha o que está escrito em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Segundo o poder em que nos opera. Então ele é abundantemente, de forma abundante o Senhor age. Então nós não precisamos nos preocupar, muito pelo contrário. Se aproxime de Deus em oração, sem reserva. Se aproxime do Senhor, sem protocolos, sem dizer, Senhor, dá licença, vou me colocar aqui na tua presença. Não. Fale com Ele com intimidade mesmo. Fale com Ele com simplicidade, a simplicidade de uma criança que se coloca na frente do pai e quer conversar com o pai, quer bater um papo, quer abrir o coração, quer falar como sente, quer falar das suas dores. Diga para Ele como você se sente realmente. Tem alguém te afligindo hoje? Diga para Ele, Senhor, o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo. Eu escolho perdoar porque eu sei que o Senhor é justo. Então coloque tudo na mão do Senhor. Abra o coração. Realmente, coloque-se na frente dele sem reservas. Porque nós não precisamos disso na frente do Senhor. Porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Sonda. Então Ele conhece o mais íntimo, o mais profundo do seu ser. De Deus, nós não podemos nos esconder. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que tenha feito muito sentido para você. E antes da gente finalizar esse devocional, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Em agradecimento a Deus por essa semana abençoada que nós tivemos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus por esse dia, consagramos a Ti o nosso dia e esse nosso devocional, Pai. Agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a Sua mão poderosa. E nós estamos todas as manhãs aqui, Senhor, buscando a Tua palavra, nos alimentando da Tua palavra, buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, certos de que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos acrescentará. Muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e nada passa despercebido por Ti. Senhor, como é bom ter o Senhor como nosso melhor amigo. Como é bom estar na Tua presença, falando contigo, conversando contigo, sem reservas. Diante de Ti nós podemos ser pessoas verdadeiras, ser quem realmente somos, porque o Senhor é o único que sonda o nosso coração, Pai. E o Senhor sabe todos os nossos medos, todas as nossas angústias, tudo aquilo que nos aflige. Nós colocamos tudo diante de Ti. Muito obrigada, Senhor, por ser o nosso sustento de corpo e de alma. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço muito você ter ficado comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece. Já deixe seu curtir aqui porque ele é muito importante para o nosso canal. E vamos espalhar a boa nova do Evangelho da Salvação, porque o Senhor Jesus, Ele também conta com você. Eu deixo um grande beijo no seu coração e eu espero você aqui novamente agora na segunda-feira, às 6 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.